Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje o Evangelho, aqui na celebração da palavra, dia 11 de fevereiro de 2025, o Evangelho de hoje está falando em Marcos 7, de 1 a 13. Os fariseus iam seguindo Jesus para ver alguma coisa errada. E viu que Jesus caminhava, mas na hora das refeições eles não lavavam a mão, nem Jesus, nem os apóstolos. E aí os fariseus perguntou por que eles não lavam a mão. E aí Jesus falou para eles: vem como profetizou Isaías, vocês falam, profetizam a palavra de Deus, mas não vivem dentro do coração. Então hoje é mais ou menos isso que Jesus vem nos dizer, que é o que acontece geralmente em quase todas as pessoas. Pessoas que nem os fariseus, que seguiam Jesus não para ouvir a palavra, mas para julgar. Muitas vezes a gente faz isso. Agora, por exemplo, você está ouvindo, às vezes você pode estar julgando alguma coisa no cenário, no texto, o sinal da cruz, o crucifixo, aqui por ser uma comunidade católica, mas aqui a gente fala para todas as pessoas que acreditam em Deus e que acreditam em Cristo. Então, se caso você conseguir ouvir o que as pessoas estão falando de Jesus e de Deus, coisas que te melhoram, te edificam, né? Muitas vezes a pessoa, para a gente chegar, a pessoa chegar a falar, antes ela faz uma meditação, pede a presença do Espírito Santo para agir agora neste momento, para que seja feita uma boa palavra, uma boa comunicação. E é justamente isso que Jesus veio falar, que muitas vezes a gente fala as coisas, mas dentro do coração a gente não está sendo cristão. Então muitas vezes, você que está ouvindo agora aqui, muitas vezes você olha para uma pessoa, seja ela qual for, independente. A pessoa, e inclusive esses dias eu conversei muito com muitas pessoas em relação a isso. Eu falo, olha as qualidades da pessoa. A pessoa faz 100 coisas boas, aí faz 5 erradas, fica olhando só aquelas coisas que estão erradas. E as coisas boas que ela faz, né? Às vezes a gente não consegue enxergar o lado bom das pessoas, porque a gente fica ali, batendo naquele defeito. Quem não tem defeito, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Muitas vezes, quando você consegue olhar a qualidade daquela pessoa que você acha que não presta, ou que você acha que não vale nada, ou que você acha que está em pecado, ou que você acha que você acha. Começa a olhar a qualidade dessas pessoas, começa a olhar a luta dessas pessoas. Todo ser humano é um guerreiro. Quando você começa a olhar a luta dessa pessoa, ela vai começar a olhar também a sua luta, porque ela vai ver no seu olho que você está olhando a luta dela, olhando a força que ela está fazendo para sobreviver, para fazer o bem. Você está olhando o lado bom. É assim que é Deus. A gente tem que ter o olhar de cristão mesmo. Cristo, ele olha as pessoas, não gosta do pecado, mas ama o pecador, como a ovelha perdida. Sem ovelhas uma sai, ele vai atrás da ovelha perdida. E como lá chegou aquela mulher que foi jogada aos pés dele, né? Aquela prostituta. O que Jesus falou? Quem não tem pegado, atira a primeira pedra. Olhou o lado bom dele e ela seguiu Jesus até a morte. Quando Jesus estava morrendo, estava Madalena, Maria e João, só, que ficou até os pés da cruz. Então, às vezes você tem uma oportunidade de passar o Cristo para outra pessoa, mas você está julgando. Essa é a mensagem de hoje. Não fique mais julgando. Julgamento não cabe a nós. A gente não perscruta o coração de ninguém, é que nem Jesus fala. O que manda é o coração. Às vezes você vê uma pessoa falando, muitas vezes, de Jesus, mas aí você vê, a pessoa vai, fala, reza, mas chega em casa, começa a brigar com a família, briga com o filho, briga com
é grosso, é ignorante, aí como é que a pessoa vai falar? Poxa, aquela pessoa reza, lê a Bíblia, mas ó, a ação dela. Então a sua ação vale mais do que palavras. O seu testemunho vale mais do que palavras. E a mensagem de hoje que a gente vai ficar, refletir é: vamos tentar olhar o lado bom das pessoas. É o que Deus faz, é o que Jesus faz. Tenha um olhar de cristão. Busque ver o lado bom das pessoas para ela também ver o seu lado bom. Louvado seja Deus.